Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Ciências da Saúde e essa é a segunda parte da aula de citologia bacteriana, tá? Não deixem de assistir a primeira parte, que lá eu falei das estruturas essenciais da célula bacteriana, além da morfologia e também eu falei dos principais métodos de coloração, coloração de Gram, coloração de Ziehl-Neelsen, que são métodos de coloração utilizados no laboratório, né, da parte microbiológica, que é importante para a visualização microscópica das células bacterianas. Tudo bem? Então vamos dar continuidade a essa segunda parte. Então, como eu já falei, na aula anterior, eu falei sobre as estruturas essenciais, os elementos essenciais de uma célula bacteriana, e aqui eu estarei falando sobre estruturas não essenciais, também conhecidas como estruturas facultativas, né? Ou seja, trata-se de elementos que algumas bactérias possuem e outras não, como por exemplo cápsula, flagelo, fímbrias, pile e os esporos bacterianos. Tudo bem? Então vamos lá? Então, começando pela cápsula, né? Também conhecido como glicocálice. Então, o que é a cápsula ou glicocálice? Né? Trata-se de um envoltório externo viscoso presente em algumas bactérias. Então, trata-se de uma estrutura não essencial ou uma estrutura facultativa, que algumas bactérias podem possuir e outras não. Tá? Do que é composto essa estrutura? Ela é composta por polissacarídeos, ou seja, por vários açúcares. Só que dependendo da quantidade de açúcares, dependendo dessa concentração, vai dar origem à cápsula ou ao glicocálice. Né? Então, uma cápsula é um envoltório mais concentrado, com polissacarídeos gelatinosos que estão diretamente acoplados firmemente na parede celular. Já no caso do glicocálice, é um envoltório menos concentrado, então significa que tem uma quantidade menor de polissacarídeos, né, de açúcares. É um material viscoso, tá? Frouxo, que circunda algumas bactérias, tá? E que até então o glicocálice ele não está fortemente aderido à parede celular, como no caso da cápsula bacteriana, tudo bem? Um outro ponto importante com relação ao glicocálice é que é um componente importante dos biofilmes, né? O biofilme, algumas bactérias, elas conseguem formar, que também é a presença dessa substância gelatinosa, que tem como função para a bactéria, principalmente aí com relação à adesão, né? Então, os biofilmes, eles auxiliam a bactéria nesse processo de adesão. Como vocês podem ter ideia, em correntezas, em rios, por exemplo, assim como em raízes de plantas, tem a presença de bactérias que formam biofilme. E mesmo com a correnteza, entre outras ações do próprio meio ambiente, não consegue remover esse micro-organismo, uma vez que está ali aderido em pedras, por exemplo. Né? Um outro exemplo de biofilme bacteriano nós podemos encontrar são nos dentes. Então, existem bactérias na cavidade bucal que são responsáveis por causar a cárie dentária, né? A placa, né? Formam placas na superfície dos dentes e essas placas elas são formadas aí graças ao biofilme que essas bactérias conseguem produzir. Tudo bem? Quais são as funções dessas estruturas, desses envoltórios, né? Então, essas estruturas elas atuam como uma estrutura antigênica, né? Além disso, também protege contra o dessecamento, é um reservatório de nutrientes, uma vez que são composta por polissacarídeos, né? No caso, açúcares, carboidratos, fornecedores de energia. Além disso, essas estruturas evitam a lise celular, assim como a infecção da bactéria por vírus bacteriófagos. Tá? Também protege contra a fagocitose. A cápsula bacteriana, por exemplo, é um grande fator de virulência, né? Que dificulta
a ação fagocítica, vamos dizer assim, de macrófagos, de neutrófilos, tá? Além disso, permite a adesão bacteriana às superfícies, como eu citei anteriormente quando eu estava falando do glicocálice, né? Então, tanto o glicocálice quanto a cápsula auxiliam nesse processo de adesão bacteriana às superfícies. Tudo bem? Tranquilo? Vamos para a próxima estrutura agora. Então, agora vou falar do flagelo bacteriano, né? O flagelo bacteriano trata-se de um filamento fino, proteico, né? Ou seja, composto por proteínas e longos, tá? Qual que é a principal função do flagelo bacteriano? É de conferir a capacidade de motilidade à bactéria. Então, aquelas bactérias que possuem flagelos, elas têm uma capacidade de se movimentar, né? De motilidade, confere aí motilidade a essa bactéria. De que forma que essa bactéria ela, né, adquire essa capacidade de se movimentar a partir do momento que ela tem o flagelo? Essa estrutura ela gira como um motor de um barco, né? Então ela gira fazendo, né, rotações de 360 graus e isso possibilita a movimentação bacteriana. Além disso, também confere aí algumas respostas, como chamadas de respostas flagelares, do tipo quimiotática, assim como fototática. Essa resposta quimiotática é com relação à capacidade da bactéria fugir de certos antibióticos, assim como também a ação fototática é de fugir da luz ou ir até a luz, né? E com relação à quantidade de flagelos, né? Então, uma bactéria ela pode possuir, dependendo da espécie, obviamente, mais de um flagelo. Então, nós podemos classificar as bactérias quanto aos flagelos que ela possui. E aí, essa classificação é do tipo monotríquea, né? Então, bactérias que são monotríqueas, elas possuem um único flagelo, como a gente pode ver aqui nesse primeiro exemplo aqui da letra A, né? Apenas em uma única extremidade, você consegue ver aí um filamento longo, né? E tem as bactérias que são classificadas como lofotríqueas, elas possuem vários flagelos em apenas uma única extremidade, como aqui no exemplo B, né? Então, aqui em uma única extremidade tem um tufo de flagelos. E tem as anfitríqueas, que são bactérias com flagelos em cada extremidade. Então, em cada extremidade ela possui aí um único flagelo. As peritríqueas, elas são bactérias rodeadas de flagelos, ou seja, possuem esses filamentos finos longos em toda a sua superfície. E tem as bactérias que são desprovidas de flagelo, né? Que são classificadas como atríqueas, né? Então, as bactérias atríqueas são aí bactérias sem a presença de flagelo. Então, aqui vocês podem ver que são classificações conforme a presença ou ausência, assim como a quantidade de flagelos que uma bactéria, né, venha a possuir. Tudo bem? Tá ok? Então vamos continuar falando um pouco mais aqui do flagelo bacteriano. Então, essa estrutura que confere motilidade à célula bacteriana, ela está ancorada à membrana citoplasmática e à parede celular, né? Por uma estrutura denominada de corpo basal, né? Como nós podemos ver aqui, essa estrutura toda, né, é chamada aqui de corpo basal, em que está ancorado, né? Esse corpo basal ele está preso aí na região da membrana celular e na parede celular, tudo bem? E aí, como vocês já sabem que existem as bactérias que são gram-positivas e as gram-negativas, existe uma diferença desse corpo basal. As bactérias gram-positivas, esse corpo basal é composto por dois anéis. Um anel que fica preso na parede celular, né? E outro anel que fica preso na membrana celular. Já no caso das bactérias gram-negativas, elas possuem 4 anéis, como podemos ver aqui nesse exemplo. Então, esse anel, né, que é o anel C, ele está presente no citoplasma, né? Então, ele está aqui na parte intracelular, ou seja, dentro do citoplasma bacteriano. E aí tem o anel MS, esse anel MS, ele já está presente aqui na membrana citoplasmática, né? Então aqui você consegue ver
a presença da membrana citoplasmática, então tem esse anel MS. E aí tem um terceiro anel, o anel P, que ele está presente na parede celular. Então aqui vamos observar, a parede está aqui, ó, a capa, né, a parede de peptídeo glicano. Então esse anel é o anel P e o quarto anel, o anel L, que está presente na membrana externa, né, que as bactérias gram-negativas elas possuem uma segunda membrana lipídica, que é essa membrana externa. Então nessa estrutura externa tem o quarto anel, né, que é o anel L. Então, esses 4 anéis presentes na bactéria gram-negativa, assim como os 2 anéis que estão presentes na bactéria gram-positiva. Então, por que a gram-positiva tem apenas só 2? Porque ela não tem a membrana externa, né? A gram-positiva tem apenas membrana citoplasmática e parede bacteriana, né? Então, esses anéis permitem que esse flagelo ele faça rotações de 360 graus, como eu citei anteriormente, que é a movimentação que esse flagelo ele faz, que permite a motilidade bacteriana, certo? E do que é composto essa estrutura, né? Então, o flagelo ele é composto aí por subunidades de flagelina, né? A flagelina é um tipo de proteína, em que elas estão dispostas de forma que essa estrutura ela é cilíndrica, né? Então, o flagelo bacteriano ele é uma estrutura cilíndrica composta aí por várias subunidades de flagelina, né? Por várias, né, subunidades aí proteicas, tudo bem? E aí um outro detalhe importante é que essa proteína flagelina ela é considerada um antígeno, né? Que é o antígeno H. Então, o antígeno H das bactérias gram-negativas é o flagelo bacteriano, né? Então, esse antígeno H é útil para diferenciar as variações dentro de uma espécie bacteriana, né? No caso de uma bactéria gram-negativa, né? Por exemplo, existem no mínimo 50 antígenos H diferentes para a Escherichia coli, né? Então, a Escherichia coli possui, né, vários sorotipos, e desses vários sorotipos de Escherichia coli, existem aí 50 sorotipos que é possível realizar a identificação e diferenciação por meio da presença desse antígeno H, né, que está presente aí nessa estrutura, no flagelo bacteriano, né, por ser composto por essa proteína, né, flagelina. Tudo bem? Então, agora eu vou falar das fímbrias. As fímbrias são apêndices semelhantes a pelos, né? Que são curtos, né? Essas fímbrias elas são curtas, retas e finas, e mais finas que os flagelos, né? Então, as fímbrias elas são menores do que o flagelo bacteriano, tá? E são compostas, são constituídas também de proteínas, uma proteína denominada de pilina. Então, essa proteína pilina constitui as fímbrias, né, que são essas ramificações, como se fossem pelos que tivessem em toda a superfície da célula bacteriana, tá? E aí um detalhe é que essas fímbrias elas podem estar presentes tanto nos polos, ou seja, apenas nas extremidades aqui, como também podem estar em toda a superfície da bactéria, né? Elas podem variar em número, de algumas unidades, como a muitas centenas por células, né? Então, dependendo da célula, da espécie bacteriana, ela pode possuir muitas fímbrias em toda a superfície, né? Funções. A principal função está relacionada à aderência, né? Então, bactérias que possuem fímbrias significa que ela tem capacidade de se aderir a certas superfícies, né? E essas estruturas elas também estão envolvidas aí na formação de biofilmes, né? Que é o que nós já discutimos anteriormente, que também tem aí várias funções e uma delas é de conferir aí adesão, né? Permitir que a bactéria consiga se aderir a certas superfícies, tá?
Um exemplo de bactéria, né, que possui fímbrias e que até então isso possibilita que ela consiga se aderir a certas mucosas, que essa capacidade de adesão é importante para o seu processo de patogenicidade, né? No caso é da Neisseria gonorrhoeae. A Neisseria gonorrhoeae é uma espécie de Neisseria que causa gonorreia. Então, para que essa bactéria cause essa doença, ela precisa se aderir a mucosas, onde elas estão colonizando, né? E aí essa adesão se dá à presença de fímbrias que essa espécie de Neisseria possui em grande quantidade na sua superfície. Tudo bem? Continuando agora a próxima estrutura, o pile sexual, tá? Então, essa estrutura, dependendo do livro, você pode ver como pile sexual ou como fímbria sexual, né? Então, tanto faz pile sexual ou fímbria sexual. São estruturas mais longas do que as fímbrias, tá? E há apenas um ou dois pile sexual por célula bacteriana, né? Então, é uma estrutura que, diferentemente das fímbrias, assim como dos flagelos, que a bactéria pode possuir várias, né, estruturas, o pile sexual é limitado aí de 1 a 2 por célula. E essa estrutura tem como principal função permitir a transferência de material genético de uma bactéria para outra bactéria. E aí, quando essa transferência de material genético é feito através dessa estrutura, esse processo de transferência é chamado de conjugação, né? Conjugação bacteriana. Então, para que esse processo de conjugação aconteça, é necessário que uma bactéria ela seja classificada como, né, célula F positiva, bactéria F positiva. Então, as bactérias que são F positivas, elas possuem tanto o pile sexual, como também elas possuem um plasmídio, que nós já discutimos na primeira parte dessa aula, que é o plasmídio F, né? Que é um plasmídio de fertilidade. Então, as bactérias que têm o plasmídio F, elas possuem essa estrutura que é o pile sexual, né? Então, essa bactéria F positiva, ela conecta essa estrutura a receptores que estão presentes na superfície de uma outra célula bacteriana, que aí, no caso, essa outra célula aqui, ela precisa ser uma bactéria F negativa, né? Então, significa que por ela ser F negativa, ela não possui pile sexual, assim como também ela não possui plasmídio F, né? E aí, a partir do momento que ocorre, né, essa conexão, né, do pile sexual da F positiva com a superfície da F negativa, vai ocorrer a transferência através dessa estrutura de material genético para essa segunda bactéria. E aí essa daqui que era F negativa, a partir do momento que ocorre essa transferência de material genético, ela se transforma em F positiva e também ela irá, né, desenvolver aí essa mesma estrutura que essa primeira bactéria aqui já possuía, que é o pile sexual. E aí esse processo, né, ele vai estar acontecendo sucessivamente, né, para outras bactérias que são F negativas também. Tudo bem? Tranquilo? E agora vamos falar dos endosporos bacterianos ou esporo bacteriano, né? Então, o que são os esporos, né, bacterianos? Uma bactéria, quando ela tem aí uma escassez de nutrientes, né? Nutrientes que são essenciais para ela em um determinado ambiente, por exemplo, estão escassos. E aí tem os nutrientes chaves, né? Esses nutrientes, no caso, são fontes de carbono ou nitrogênio. Então, quando tem aí uma escassez dessas fontes aqui de carbono, assim como de nitrogênio, certas bactérias gram-positivas, tá? Como espécies de bactérias do gênero Clostridium, assim como bacilos, que são bactérias que estão presentes normalmente no meio ambiente, elas formam células especializadas, que a gente chama de células especializadas de repouso, que essas células são denominadas de endosporo ou esporo bacteriano. Então, os esporos bacterianos são células desidratadas, altamente duráveis,
com paredes espessas, né, e com camadas adicionais de proteínas que essa célula adquire. E aí ela consegue sobreviver a temperaturas extremas, assim como consegue sobreviver em um ambiente mesmo com escassez de água, assim como também sobrevive mesmo quando são expostas a muitas substâncias químicas, assim como até mesmo radiação, tá? Então, como que é o nome desse processo em que uma bactéria ela irá desenvolver esse esporo, né? Então, a formação do endosporo ou do esporo bacteriano é denominado, perdão, de esporulação ou esporogênese, né? Que é esse processo em que a bactéria ela vai formar essa célula especializada chamada de esporo. E isso pode levar, né, várias horas para que isso aconteça. Então, no próximo slide aqui, eu vou mostrar exatamente o passo a passo como que uma célula, como por exemplo uma espécie lá de Clostridium, né, Clostridium tetani, né, que é a bactéria lá causadora do tétano, um exemplo de bactéria que forma esporo, como que ela desenvolve aí essa célula de repouso, né, essa célula especializada que é o esporo bacteriano, tudo bem? Então vamos lá. Então aqui temos um exemplo, né, de uma bactéria, né, gram-positiva, né, no caso aqui pela morfologia podemos ver que é um bacilo, né, gram-positivo, tá? Aqui dá para ver as estruturas, aqui tem o material genético, aqui destacado mais de amarelinho é a membrana citoplasmática e mais acima aqui, né, esse marronzinho mais escuro é a parede bacteriana, tá? Então, quando essa bactéria gram-positiva, né, no caso aí uma espécie lá de Clostridium, como eu dei o exemplo, ela está com uma certa escassez de nutrientes, a partir do momento que ela vai iniciar esse processo, né, de formação desse esporo, antes de iniciar, né, a esporulação, ela vai ter aí uma duplicação do material genético, né? Então, o seu material genético ele é duplicado. Exatamente após esse processo de duplicação, né, do material genético, começa a ocorrer aí a formação de um septo, né, que é o septo que vai dar origem a esse esporo, né? Então podemos observar aqui que a própria membrana, né, citoplasmática, ela vai formando aí uma pequena, né, vai formando pequenas invaginações, né, até o momento em que essas invaginações aqui, as membranas se encontram, isolando completamente, né, parte desse material genético que foi replicado, como nós podemos ver aqui nessa imagem seguinte. Então vejam, a membrana, né, citoplasmática, ela circundou completamente o DNA bacteriano, né, separando-se aí totalmente dessa outra parte aqui do citoplasma, certo? E aí, em seguida, a gente vai agora aqui para essa terceira etapa, o que acontece? Essa parte aqui maior, né, da membrana citoplasmática, ela circunda mais uma vez essa, né, vamos dizer assim, esse esporo, né, esse septo, essa estrutura que já tinha sido formada na etapa anterior, né? Então aqui, ó, nessa etapa 3, observe que aqui internamente está o material genético, ele está circundado por uma membrana já, a membrana citoplasmática dessa primeira etapa aqui, e aí aqui nessa segunda etapa, essa outra parte aqui da membrana circundou mais uma vez, né, dando origem aí a um pré-esporo, não é um esporo ainda formado, é um pré-esporo. E aqui na etapa 4, nós observamos, ó, na 3 ainda, perdão, você vê que esse pré-esporo ele possui duas membranas, né? Uma membrana interna, lá da primeira etapa, que foi circundado o DNA, e aqui na segunda etapa, quando teve essa nova processo aí de circundar esse pré-esporo, formou essas duas membranas, tá? E aqui na etapa 4, o que nós observamos? Que entre
as duas membranas, ocorreu aí a formação, né, de uma camada de peptidoglicano. Então, vejam, então tem a membrana externa, aí tem peptidoglicano no meio, tem a membrana interna que está protegendo aí o DNA, certo? E aí, nessa quinta etapa, ocorre a formação de uma capa, né, que é chamado de capa do esporo. Essa capa que a gente consegue ver aqui, ó, destacado com um marronzinho mais claro, são proteínas, né? Então, essa capa que se forma aqui na quinta etapa é formada por proteínas, né? E essas proteínas elas ficam em torno, em volta de toda essa membrana externa, e esse revestimento proteico ele é responsável pela resistência do esporo a muitas substâncias químicas agressivas, assim como a escassez de água, enfim, né? Protege a bactéria, né? Contra diferentes ações, vamos dizer assim, que poderia, se caso a bactéria não tivesse esporulado, poderia causar a morte dela. E aí, após a formação dessa capa proteica, a célula em si, que tudo isso está acontecendo dentro dela, ela se rompe, né? Rompe aí a parede, né? E aí ocorre a liberação desse esporo. E aí o esporo ele é liberado para o meio externo. E aí essa estrutura aqui, ela consegue, né, manter esse material genético bacteriano por muitos e muitos e muitos anos, né? Mesmo que essa estrutura ela entre em contato com diversos agentes agressivos, né, como radiação, até mesmo substâncias químicas, consegue sobreviver mesmo em escassez de água, como eu já falei, a altas temperaturas. E aí um dia, quando esse esporo ele voltar para um ambiente, né, ele chegar em um ambiente que ofereça a essa bactéria todas as condições nutricionais com relação a nutrientes, né, concentrações de água, enfim, tudo que ela necessita, ela vai desporular. Então ela volta à ativa novamente, certo? Então, por isso que chama-se de célula, né, de repouso, porque enquanto a bactéria está esporulada, todo o seu metabolismo ele está extremamente diminuído. Então, por isso que a bactéria consegue sobreviver muitos e muitos anos dentro dessa estrutura. Tudo bem? E aí, gente, para finalizar essa aula, eu coloquei aqui nesse último slide essa tabela em que aqui você pode observar algumas características comparativas das bactérias gram-positivas e gram-negativas, que na verdade isso daqui é um mega resumão, né, de tudo o que nós vimos nessa aula. E aí você consegue ver de forma muito simples as principais diferenças entre esses dois grupos de bactérias gram-positivas e gram-negativas, certo? Então, gente, eu quero agradecer mais uma vez, né, vamos dizer assim, pela atenção de cada um de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado mais uma vez desse conteúdo. Não deixe de se inscrever no canal, dá um joinha lá, que isso me ajuda muito. E uma coisa que eu quero falar, que isso eu já deveria ter falado desde o primeiro vídeo que eu postei. Gente, essas videoaulas que eu estou fazendo, eu não uso nenhuma ferramenta que muitos outros professores que postam vídeos no YouTube provavelmente utilizem programas ou software específicos para gravar videoaulas. Eu não uso nada disso. Todas essas videoaulas eu estou gravando no PowerPoint. Então, eu gravo no PowerPoint, né? E aí depois eu transformo isso para MP4. Então, assim, é uma videoaula 100%, vamos dizer assim, amadora, né? 100%, vamos dizer assim, caseira, né? Onde eu não estou utilizando nenhum tipo de software específico para esse tipo de gravação, tá? Então, eu quero pedir desculpa, né, por barulhos, às vezes passa um avião, tem um barulho na rua e tudo isso acaba captando, mas eu espero que nada disso consiga atrapalhar o raciocínio no decorrer das aulas. Tudo bem? Então, obrigado e até a próxima aula para vocês.